E assim que o Moodle permitir, eu coloco lá, né? Porque o Moodle também não está muito bem com a gente, né? Hoje o meu estava daquele jeito. Mas, enfim, vamos rezar para que tudo dê certo. De qualquer forma, as aulas estão ficando menos pesadas. Se eu não conseguir mandar no Moodle, eu mando o link do YouTube para os líderes, né? Para Catarina e Débora, e elas compartilham com vocês. Mas eu tô com fé em Deus que agora, no final de semana, a galera vai divertir e aí vai, né, vai desobstruir esse Moodle um pouco. Então vamos lá, já está gravando, né? Vamos começar a nossa aula, que esse vídeo está aí lindo lá no YouTube, né? Eu estou falando besteira. Mas vamos começar então. Hoje a nossa aula é sobre uma bactéria que talvez você já tenha ouvido falar, inclusive o nome dela está escrito errado, está faltando um L aí, mas tem alguns autores que escrevem ela com um L apenas, que é a salmonela. Salmonela não tem muito segredo, não, mas o que a gente vai ver a partir de hoje é algumas considerações a respeito da infecção por salmonela. E como a gente começou a estudar as doenças transmitidas por alimentos, né? A gente viu que tem intoxicações e infecções. Nós já vimos dois tipos de intoxicações, né? Que é por Clostridium botulino, que causa o botulismo, né? E não só em humanos, em gado também é muito comum a gente vê reportagens fazendo que lotes, né, plantéis inteiros de gado morreram porque foram acometidos por botulismo. Depois vocês procuram aí, botulismo em gado, no Google. E a intoxicação por Staphylococcus aureus, que é uma bactéria da nossa pele. Hoje a gente vai começar a estudar infecções, né? E vamos estudar hoje uma infecção causada pela bactéria Salmonella. Salmonella é uma bactéria que as pessoas que trabalham com produção de alimentos têm muito medo. Por quê? Porque se der uma contaminação por salmonela em algum local que produz alimentos, pode ser uma hamburgueria, pode ser um restaurante, uma padaria, barraquinha de festa, seja lá qual for, os efeitos, né, adversos, né, a repercussão disso é muito grande, principalmente porque geralmente o número de pessoas que passa mal também é muito grande. E acontece. Tá? Então, falando da salmonela, a primeira coisa é uma bactéria. Nós vamos estudar muitas doenças aqui relacionadas a bactérias. E a grande maioria, talvez estudemos uma única específica relacionada a fungos, que é uma doença que ocorre, uma intoxicação que vai ocorrer por contaminação de fungos, especialmente em amendoim. Perdão, não é só em amendoim, não, mas especialmente em amendoim. Além de ser uma bactéria, ela é causadora de uma infecção intestinal, como já falamos. E o grande burburinho que se tem em relação à salmonela, e acredito que também seja o principal responsável pelo elevado, né, número de casos de salmonela que a gente acaba registrando no país, é que ela é associada ao consumo de carnes, né, e ovos processados sem higiene ou mal processados. Porque, na verdade, né? Na verdade, são os dois. Porque, na verdade, a salmonela, ela vai ocorrer especificamente em vários tipos de alimentos, mas ela vai ter uma maior prevalência em alimentos oriundos de aves, né? Seja a própria carne da ave, a carcaça da ave, ou o ovo das aves, especialmente os frangos. Até trouxe para vocês um artigo recente, né, da revista, né, brasileira de pesquisa veterinária do ano de 2018, julho de 2018. Então, tem 2 anos e meio, mais ou menos, a publicação desse artigo. 2 anos e uns 4 meses. E aí, nesse artigo, eles estavam avaliando a prevalência e suscetibilidade antimicrobiana de sorotipos de salmonela, isolados em frangos vivos e carcaças no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, foi uma pesquisa que foi feita recentemente. E aí, quais conclusões eles chegaram? Né? A presença de salmonela foi detectada na maior parte dos matadouros e diversos sorotipos foram identificados, sendo esse sorotipo aqui, que eu não sei falar o nome, né? Deve ser Steffenberg, alguma coisa assim, o mais prevalente.
em 50% dos matadouros, né, investigados, foi observada uma prevalência acima da preconizada pela legislação de monitoramento do MAPA. MAPA é Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. A resistência observada ao menos a 3 antimicrobianos beta-lactâmicos alerta para a disseminação dessas cepas pela cadeia alimentar, sendo uma ameaça à saúde pública, pois coloca em risco o tratamento de quadros clínicos graves de salmonelose em seres humanos. Um estudo mais aprofundado, estou sabendo nem falar, gente, um estudo mais aprofundado do potencial patogênico dos sorotipos isolados de aves e de seus perfis de susceptibilidade antimicrobiana se faz necessário. O que essa conclusão quer dizer? Quer dizer que em mais de 50% dos aviários onde eles matam frango, eles encontraram, né, sorotipos de salmonela. Encontraram tipos diferentes de salmonela. E a mais prevalente foi esse tipo aqui, esse Septemberg, né? Enfim, não sei se é assim que pronuncia. E para piorar, eles testaram antimicrobiano, testaram antibióticos a esses tipos de salmonela. E de todos os antibióticos que eles testaram, 3, né, não surtiram efeito contra esses tipos de salmonela. Elas apresentaram resistência antimicrobiana, elas apresentaram resistência aos antibióticos. Isso quer dizer o quê? Que além da gente ter uma infestação muito grande nesses aviários por salmonela, quando o indivíduo contrai salmonela, ele corre o risco de tomar o antibiótico e não surtir efeito. E aí o indivíduo pode morrer. E o consumo de carne de frango no Brasil ele é muito grande. Desde a época do Plano Real, principalmente, mas atualmente também. Se a gente for comparar, 1 quilo de carne bovina de segunda vai estar aí na ordem de R$ 18 o quilo. Né? Enquanto que 1 quilo de coxa e sobrecoxa de frango está R$ 5,99, R$ 6,50, dependendo do supermercado, se for lá em Goiânia, você acha até de R$ 4,50 o quilo de coxa e sobrecoxa no dia da promoção. Mas não vou falar qual supermercado é, não, porque eu não vou fazer propaganda gratuita. Então, gente, a população brasileira, vocês acham que ela vai consumir mais carne de boi ou carne de frango? Carne de frango, né? Tô vendo o chat aqui, Eloane perguntando se ovo tem salmonela. Tem sim, Eloane, eu já vou te falar daqui a pouquinho. Não desconsidero, não, tô respondendo. É nas fezes da galinha, Cleo, mas aí o ovo da galinha, ele sai do ânus da galinha, né? Vocês achando aí que tá longe do cocô. Tá comendo ovo sem lavar, tá comendo cocô aí, não tá nem sabendo. E aí tá ali mandando bilhetinhos no chat, né? Mandando quem? Olhar, Cleonice olhar o WhatsApp. Muito bem, Thalia. E aí, credo, Ana Elisa falando que. Mas é isso aí, Ana Elisa. Vai comer ovo sem lavar, tá comendo bosta de galinha. Ó, falei nada. Então, gente, por que esses surtos de salmonelose, de ocorrência, ela é tão grande? Primeiro, porque a carne de aves, principalmente de frango, é a mais consumida no Brasil. Vamos falar em termos locais. Em São João, se a gente fizer uma pesquisa também, com certeza será. O consumo, a venda de produtos à base de frango e de boi, né, em função do poder aquisitivo da população, com certeza vai ser maior de frango do que de boi. Né? Até a carne de frango caipira é mais cara que a de frango comum que a gente compra no supermercado. E por que esse envolvimento todo das aves? Porque as aves se contaminam com a salmonela no ambiente e ela entra no oviduto, que é essa região aqui das aves, os ovos aqui amarelinhos estão sendo formados, né? E eles vão passar pelo oviduto, e esse oviduto, ele entra em comunicação com a cloaca. Então, nos seres humanos, é diferente. Nos seres humanos, a gente tem um intestino grosso, liberando as fezes, e aí os nossos filhotinhos, né, os nossos filhos, eles saem pelo canal vaginal.
E o canal vaginal, apesar de estar perto, não se comunica com o ânus, né? Então a gente não sai no mesmo lugar que sai o cocô, não. A gente sai livre do cocô. Agora, nas aves, não. Nas aves, o oviduto, que é por onde o ovo ele é maturado e onde ele sai, ele entra em contato com a cloaca e aí tanto fezes aqui da região intestinal, né, das aves, quanto os óvulos passam pelo mesmo local, pela cloaca. Por isso, quando a gente compra ovos de galinha caipira, é comum a gente encontrar ovos sujos de fezes. Não é muito legal, né, Elisa, assistir a aula quando estiver comendo. Mas depois vocês vão me agradecer, né? Não, gente, pode comer ovo, né? É só lavar. É o palhacinho que a Renisa colocou aí. É só lavar ele. Agora vocês não vão mais comer ovo. Mas não pode lavar uma dúzia de ovos e deixar na geladeira também, não, tá? Isso aí vocês vão aprender, se já não aprenderem, técnica dietética. Então, se comprar uma quantidade grande de ovos, coloca numa vasilha, tampa, coloca na geladeira. Na hora que vai fritar o ovo, tira, lava um ou dois, o tanto que você for comer, frita e guarda o restante na geladeira. Se a gente lavar muito antes de consumir, a gente tira a proteção que tem em volta do ovo e aí é pior, né? Então, assim, ainda tem todo um requinte, mas vocês vão ver lá em técnica dietética como que é, como que não é, tá bom? Vamos continuar, Lorane morrendo de rir, como sempre. Então, gente, o que acontece? A salmonela entra aqui nesse ovo duto e ela contamina os ovos. Olha que bonitinho o processo de formação dos ovos. Ela contamina os ovos aqui antes dele formar a casca. Então, no ovo, ali na região do oviduto, ele é um ovinho pequenininho, vai crescendo, crescendo até ele começar a formação da casca. Só que quando começa a formação da casca e da película protetora do ovo, o que acontece? A salmonela já está lá dentro. E além de contaminar os ovos, ela contamina o intestino e na hora do abate do frango, esse frango abatido, dependendo da forma como foi feito o abate, ou mesmo com uma forma com toda a segurança, a carcaça dele pode estar contaminada com salmonela. A gente vai ver num vídeo que eu vou passar para vocês hoje, que mesmo às vezes cozinhando o frango, a carcaça está contaminada e aí a gente come e passa mal. E é infectado. Portanto, esse tipo de preparação, isso aí é um magre de frango. Quem assiste MasterChef, eu de vez em quando assisto, gosto bastante. É aquela história, né? A gente assiste MasterChef para ver magre de frango e chega na cozinha e faz mexido de arroz, feijão e ovo frito, né? Bem frito. Mas tá ótimo. Esse prato é o magre de frango. O magre de frango é uma preparação em que a pele, né, fica bem tostada, porém, a carne, ela fica ligeiramente crua, né? Somente aquecida. E aí as pessoas comem, né? Geralmente comem em restaurante de confiança. Não tem problema nenhum. Mas se, porventura, esse lote de frango estiver contaminado com salmonela, quem comer esse prato vai passar mal. Por quê? Porque fica na carcaça, aqui próximo do osso, próximo da carne. E esse prato em questão, ele não foi o quê? Bem cozido. Aqui outra preparação também, que quando a gente come, a gente corre risco de comer salmonela. E aí eu falo, eu como ovo com gema mole, mas como assim, rezando, e dependendo do lugar, eu não como, não. Eu como ovo com gema mole na minha casa, que se eu der uma diarreia, eu tenho 2 banheiros aqui para usar, não tem ninguém. Eu como ovo com gema mole se eu estiver na casa de um amigo meu aqui em São João, que eu entro no carro, venho correndo, né? Terminar o serviço em casa. A única vez que eu me lembro, assim, a última, que eu comi ovo com gema mole num lugar em que eu não poderia ter comido, foi quando eu fui em Milho Verde ano passado, isso tem um ano. Mas a senhorinha fez um ovo tão bonitinho, a senhorinha que fazia uma comida caseira, e um gilozinho, chuchu, angu, arroz, feijão e ovo com gema mole. Eu falei, vou comer. Se eu passar mal, vocês me levam para o cerro e é salmonela e é isso aí. Mas em lugares, por exemplo, na beira da estrada, no restaurante, não como ovo com gema mole, nem se a pessoa pagar a gasolina de ida e volta. E não, por quê? Porque é justamente aqui dentro que a gente vai ter um risco maior de ter o quê? Uma salmonela. Vocês não podem comer ovo com gema mole? Podem, mas se vocês forem estagiar no restaurante e o cliente pedir ovo com gema mole,
né? Olha o risco que o restaurante está correndo. Você vai ter que fazer, mas, né, rezando para que não tenha salmonela ali e que o cliente não passe mal. Eu amo ovo com gema mole, gente. Vocês não gostam? Nossa, eu amo. Ai, é delícia. Aí você estoura ele, né, Brenda? Ele escorre um arroz assim. Você mistura aquela confusão de arroz, gema mole, feijão, ovo de galinha caipira, preferencialmente, tá? Agora, não, com tudo, eu como de qualquer jeito. Mas, assim, qual que é o risco que a gente corre quando come? Se contaminar com um monte de bactérias, não é só salmonela, mas principalmente salmonela. Aqui eu tentei colocar aqui, cortou um pedacinho, mas é uma receita de um magre de pato. Esse magre, vocês vão achar que eu estou tirando a receita da minha cabeça. Esse magre é um prato que é feito geralmente com carne de pato, tá? Mas pode fazer com carne de frango, como eu mostrei para vocês. Com farinha, né, Annelise? Também adoro. Eu gosto bastante. Inclusive, o que que eu estava falando? Eu estava comentando com alguém. Ah, lembrei com o Rafael, professor de artes, que vai dar aula para vocês lá no terceiro ano. Estava comentando com ele que eu faço um prato da minha mãe que eu ia fazer, ia dar uma marmita para ele, ia postar no Instagram, que vocês iam morrer de rir, que vocês ficam me zoando, que é jiló com chuchu, quiabo e carne de porco. Que esses dias eu postei jiló com carne moída e dediquei a vocês lá no meu Instagram, tá? Porque vocês ficam me zoando. Eu como coisas da roça. Então, quando a gente faz essas comidinhas de roça, um ovo mole cai muito bem. E esse magre é um prato muito sofisticado, e aí a pele é tostada, né? O pato tem bastante gordura, né? E aí a carne fica ligeiramente crua, mal passada. Mas aí, depois de instalada a infecção da salmonela no organismo humano, como proceder? O que fazer, né? Como que a gente deve, aliás, o que fazer não, perdão. O que vai acontecer no nosso organismo? Vai se instalar uma doença transmitida por alimentos, uma doença de origem alimentar. Mas os principais sintomas serão diarreia, né, comum, vômitos, febre, porque é uma infecção, uma febre moderada, dor abdominal, mal-estar em geral, cansaço, costuma acontecer perda de apetite e calafrios. Tá? É comum também acontecer, gente, sangue nas fezes, tá? Nos episódios de diarreia. Dor abdominal, dor de cabeça, febre, vômito, náuseas de modo em geral. E aí, a contaminação, como que se dá a contaminação? Daquele jeito que a gente já discutiu aqui em sala de aula, né? Pela via fecal oral. Ou seja, as fezes vão sair do ânus, né? Ou de uma pessoa contaminada com salmonela, principalmente um portador assintomático, ou de um animal, né? No caso, a galinha contamina os próprios ovos e a carne, a gente pode comer a carne contaminada com esses resíduos de fezes, e vai passar para uma pessoa sadia que, ao entrar em contato com a salmonela, já vai iniciar os sintomas depois de algumas horas. Lorena, inclusive acabei com micro-ondas, porque minha mãe fez uma gema mole e eu fui tentar cozinhar mais. Oh, meu Deus. Você manda muito bem na cozinha, Lorena? Eu acho que eu até cozinho bem, mas eu não posso dizer que eu mando bem, assim. Então, aqui um resumo do que acontece na contaminação da via fecal oral. Né? A gente tem aqui, no caso do manipulador, né? O manipulador vai ao banheiro, né? Evacuar, não higieniza bem as mãos, aqui os resíduos de fezes nas mãos dele. Não higieniza as mãos, essa mão vai manipular algum alimento que ou está mal cozido, ou já está preparado, ou vai ser mal preparado, e aí a gente come esse alimento com esses resíduos de fezes, ok? Vocês estão bem falando aí no chat, eu só quero saber se está prestando atenção. Mas tem gente que gosta, né, de comer cocô, né? E aí a gente tem que deixar a critério da pessoa, se ela come cocô ou não. Nesse caso, a gente come que isso aqui é um bolinho, né? Como a cobertura de cocô. A gente come tranquilo. A gente come cocô sem ver, imagina bonitinho desse jeito. Mas agora,
Vamos passar, então, e já fazer um estudo de caso e vai discutir depois aqui. Nós vamos ver 2 vídeos do YouTube que falam sobre esses surtos de salmonela. Espera aí, só um minutinho, gente, que eu tenho que projetar o vídeo. E para isso eu preciso encerrar a apresentação do slide e projetar a guia do Chrome. Tá projetando o vídeo aí? Tá. Então, gente, é o seguinte: esse vídeo, são 2 vídeos, né? A primeira parte e a segunda. É uma série do canal GNT, que é um canal pago da Rede Globo, que em que vai contar a história de um paciente que foi infectado por salmonela. Aí fizeram um videozinho em francês, se eu não me engano, inclusive gosto muito da cultura francesa, e aí vai narrar, né? São 2 videozinhos não tão curtos, mas são bem interessantes. E vai narrar como que esse senhor, ele se infectou, quais os sintomas que ele teve e o desfecho, né, final. Aí eu achei bem interessante da gente trazer aqui. Só para eu contextualizar vocês, ele é um fotógrafo, né? E esse fotógrafo, ele tem um estúdio caseiro, desses, né, que é gerenciado por ele mesmo, ele faz fotos de comerciais de empresas, fotos de álbum de Natal, de calendário de Natal. Aí ele está muito apreensivo aí, porque está abrindo um novo estúdio fotográfico, mais moderno, né? E ele é um fotógrafo comum, simples, né? Não é tão moderno. E aí esse é o pano de fundo da história, mas vai falar da infecção, vamos prestar atenção. Photographics. What's it called? Photographics with an F and an X. Oh dear. I don't know, Mayor. I think competition's the last thing I need. It's not as if I'm turning down work. Nenhuma salmonela sobreviveu no peito da galinha. Mas a carne ao redor dos ossos da coxa está mal passada. E dentro da carne, centenas de milhares de salmonelas ainda sobrevivem. Tá vendo? Então, às vezes, não adianta você cozinhar um alimento se você deixar ele mal passado e ele estiver contaminado. Fancy name is no match for a good reputation. Things will pick up. They always do. Oh, you're probably right there. Well, in fact, I did get a calendar job come in this morning. There you are then. Mike Small está prestes a se tornar um hospedeiro para alguém que não foi convidado. Uma porção que ele engula levará junto dezenas de milhares de salmonelas para seu estômago. Lá, elas serão atacadas pelos ácidos do sistema digestivo. Lovely bird, man. Infelizmente para Mike, algumas salmonelas sobreviveram ao banho ácido. Agora elas serão levadas para os intestinos dele por meio de contrações musculares. As salmonelas precisam de um lugar seguro para se multiplicar. Uma delas é arrastada em direção ao revestimento intestinal de Mike, onde os nutrientes e a água são absorvidos por projeções parecidas com dedos, chamadas vilosidades. Essa salmonela está se dirigindo para as células que formam as vilosidades. No momento em que chega, ela invade uma célula e começa a se multiplicar. Agora que tem um lugar seguro nos intestinos de Mike, as salmonelas farão duas coisas: se multiplicar e se espalhar.
Now, I know this is going to be difficult for you. Of course it will be difficult for me. Jobs to organise. Thanks. I've been thinking, man. Maybe I should add calendars to my business cards. I can't quite see you photographing carrots for a living. Cats, carrots, it's all good money. Besides, Oman's is a big company. Could lead to other things. Apenas 2 horas após a refeição, a célula infectada morre. As salmonelas saem da célula que acabaram de destruir. Elas passam às células vizinhas, as infectam e todo o processo começa de novo. Passadas 8 horas, há 1 milhão de salmonelas nos intestinos de Mike. Dentro de mais 1 hora, haverá 4 milhões. O corpo de Mike precisa se defender. À medida que as células morrem, elas liberam sinais químicos que alertam o sistema imune de Mike sobre a invasão e convocam um verdadeiro exército. São células móveis de defesa chamadas macrófagos. Elas capturam as invasoras e liberam um coquetel mortal de venenos para destruí-las. Mas as salmonelas têm uma arma secreta, uma defesa química que deixa os macrófagos inativos. Agora elas podem se multiplicar sem serem incomodadas dentro das próprias células que foram enviadas para destruí-las. I worked out a schedule for Thursday. April, that's Claudia from accounts, will be here at 8:30. Then there'll be one about every half hour, so we should be finished by lunchtime. Fine. As salmonelas já estão se reproduzindo há 12 horas e até agora Mike não apresenta qualquer sintoma, mas isso está a ponto de mudar. Com os macrófagos fora de ação, o corpo dele tende a apelar para métodos mais duros para combater as invasoras. Shall we get on? Yeah. I wonder, can you just lift these animals up? That's good, yeah. Okay, that's fine. Great, thanks. Oh, just a minute. À medida que as bactérias destroem mais e mais células, os sinais químicos de alerta chegam a um nível crítico. Isso é o suficiente para desencadear uma reação física nos intestinos de Mike. As contrações mudam de direção. Let's do one without the snow, shall we? Okay, that's good. Mike começa a se sentir nauseado. Okay, bag up a little. Pela primeira vez, ele toma consciência da invasão. Oh. Everything all right? Yeah, fine. Oh, let's try another one, shall we? O corpo dele se prepara para uma violenta expulsão. A comida volta violentamente ao seu estômago. A passagem para a traqueia se fecha. Acontece o mesmo com a passagem para o nariz.
O ato de vomitar limpou apenas os primeiros centímetros dos intestinos de Mike. A maioria das salmonelas está bem mais abaixo. Em vez de mudar de direção, as contrações agora são para baixo e começam a acelerar. Como os fluidos passam velozmente, os intestinos arrasados de Mike mal conseguem absorver água. E toda essa água está se acumulando nos intestinos. Uma sensação inconfundível está tomando conta de Mike. Normalmente ele poderia adiar essa situação. Mas os fluidos estão se acumulando tão rapidamente que ele está a ponto de perder todo o controle. Mike? Is that you? A diarreia pode ser desagradável, Mike? Are you alright? mas basta uma simples descarga e lá se vão 5 milhões de salmonelas. Nesse momento é a única solução que o corpo dele encontrou para evitar que as bactérias se multipliquem. Gente, agora eu vou passar a segunda etapa do vídeo, tá? Só um minutinho. Que é a continuação, né? E a finalização do caso que a gente vai discutir aqui. Oh, meu Deus, Deixa eu projetar agora. Só um minuto. Nossa, eu sou sonda demais com esses trem de tecnologia, meu Deus. Mando sim, Yara, pode deixar que eu mando. Deixa eu só projetar aqui que eu já mando. Mike já está sofrendo os efeitos da invasão das salmonelas há 24 horas. Perder o controle dos intestinos é apenas um dos problemas dele. As fortes contrações intestinais causam graves cólicas. E à medida que mais células vão sendo destruídas, os compostos químicos que são liberados causam um desagradável efeito colateral. Elas passam para o sistema circulatório de Mike e penetram em seus músculos, fazendo com que fiquem inchados. Mike sente dores em todo o corpo. E não é só isso. A diarreia está causando uma desidratação, o que causa uma terrível dor de cabeça. How are you feeling? Oh, everywhere hurts me. My stomach feels like a washing machine. Do you think it was the chicken? Ben's hens were doing a promotion. It was half price. Oh, bloody Ben and his bloody hens. Mrs. Oman rang. She wants to know what's happening with the shoot tomorrow. Oh, surprised she hasn't fired me after yesterday's fiasco. Oh. It's no good, Mike. You will have to put her off. A diarreia pode ajudar a conter a multiplicação das salmonelas, mas não faz com que Mike fique livre delas. Ele precisa que seu sistema imune entre em ação de novo se quiser vencer a bactéria. Oh, Mrs. Oman, it's Mike Small here. Look, I'm sorry about the other day. The fact is, I've been feeling a bit rough.
like terrible food poisoning. Mr. Small, all I need to know is, are you still available for tomorrow, or should I be looking elsewhere? Well, like I said, I've been ill, but I'm fine now. There's no problem for tomorrow. Good. See you at 8:30. Oh. Para passar o dia, Mike precisa de ajuda. O remédio para a diarreia contém produtos que reduzirão a velocidade dos espasmos intestinais de Mike, fazendo com que os intestinos dele voltem à velocidade normal. Isso alivia o pior dos sintomas, mas é só um alívio passageiro. Smile, yeah. That's fine. Okay, one more, Bob. I think we'll have it. Yeah, that's it. We've got it, Bob. Thanks very much, mate. Well done, Bob. Oh, no, you keep it. Now, where's September? Sem a diarreia, nada conterá o avanço das salmonelas. E à medida que a invasão se avoluma, há cada vez mais toxinas na corrente sanguínea dele. As dores no corpo estão piores do que nunca. Right, give me a nice big smile, please. That's it. Smile there. Yeah, good. Sem os macrófagos, o corpo de Mike está disputando uma batalha perdida. Yeah, okay, now. Mas com o avanço da salmonela, um sistema de defesa secundário está prestes a ser convocado. O que parece uma célula normal é, na verdade, uma armadilha. As salmonelas são neutralizadas. E, passando por um canal, são levadas até uma glândula. Lá elas vão se encontrar com células do sistema imune chamadas de linfócitos T helper, que começarão a se multiplicar. Mike ainda está passando mal, mas o corpo dele está pronto para reagir. Um exército de linfócitos T helper é liberado pela glândula e vai para o campo de batalha. Mas o alvo deles não são as salmonelas, e sim os macrófagos desativados. Eles liberam um estimulante químico que inicia uma incrível metamorfose. Os macrófagos dobram de tamanho e expelem poderosos venenos sobre as salmonelas de forma tão rápida que as bactérias não têm chance de se defender. Finalmente, a batalha começa a virar para o lado de Mike. Oh dear. Oh no. Well, I know what you mean.
Oh no, this won't do at all. Well, I can soften the focus, touch it up a bit, bring out the colours a bit more. Sprouts. It should have been sprouts. Have you still got the costume? Os macrófagos de Mike tornaram-se assassinos impiedosos. Eles não estão apenas maiores, mas estão mais rápidos e mais eficientes. O avanço das salmonelas foi contido e os sintomas vão desaparecendo rapidamente. I must say, you have done an excellent job, Mr. Small. Really excellent. Okay. Right, are we set? Oh. In fact, I'm going to recommend you to a friend of mine. Perhaps you've heard of him. David Benn, of Ben's Hens. You're not going to do it, are you? I don't know, Mary. I shouldn't turn work away. But Ben's Hens are a health hazard. Yeah, maybe you're right. I'll better give him a call anyway. What am I going to tell him? Tell him you've stopped doing calendars. Tell him you're an artist. An artist? I say. Levará algumas semanas para eliminar os milhões de salmonelas que colonizaram os intestinos de Mike. Mas a vitória está assegurada. Mr. Ben, Mike Small here. Small, the photographer. Oh, have you? Oh, I see. Right then. Okay, bye. Good thing I'm an artist, mate. He's found someone else to do it. Good. Get up a little. That's it. Hold it there. Beautiful. Fantastic. Thank you very much. Okay. Thank you very much. A salmonela pode ter perdido uma batalha. Thank you very much. Mas enquanto houver hospedeiros, elas estarão presentes para lutar em outras ocasiões. E aí, gente, prestaram atenção no filme? Credo, né? Uai, mas é verdade, isso acontece. Eu mandei o link aí, tá? No chat. Dá uma olhadinha aí para trás que vocês vão ver. Mas eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Primeiro, eu quero saber se vocês gostaram, se vocês acharam interessante esse tipo de filme. É legal, né, que a gente vê na real mesmo como que acontece dentro do intestino, né? Aí eu tenho uma pergunta. Apesar desse vídeo ser muito interessante, ele foi um vídeo produzido e divulgado por uma rede de TV. E aí, na hora de traduzir, eles cometeram um pequeno erro. Quem que identificou o pequeno erro que eles cometeram? Um erro técnico. É rapidinho, Elone, senão enjoa. Quem que identificou? Eu que, tipo assim, a ação da salmonela é tão rápida, de repente já tem um tantão no organismo. Tá, não, isso é mesmo, você viu? Milhões. Justamente, Bárbara, quando eles falaram que era uma intoxicação. Isso, Cleonice também acertou. Isso, porque na verdade foi um erro de tradução, né? Na verdade, a salmonela ela causa uma infecção alimentar. Então, vocês viram que ela entra pela boca, passa pelo estômago, fala lá, algumas morrem, mas sobrevivem, algumas chegam até o intestino. E lá no intestino elas estavam igual uns cachorrinhos, vocês repararam? Todas agitadas, aí elas infectam as células intestinais.
elas entram dentro das células intestinais e começam a se reproduzir. Então, a gente consegue observar bem que, na verdade, ela não entra ali para destruir o organismo. Ela entra porque é um lugar que tem água, tem comida, tem uma luz agradável ou ausência de luz. E aí, quando ela está no lugar que ela tem água, comida e uma luz agradável, ela vai se reproduzir, né? Se os seres humanos fossem assim, a gente estava perdido, cada um ia ter uns 50 filhos. A gente só se reproduz quando realmente quer se reproduzir, ou não, né? Mas, no caso das bactérias, não, porque reprodução para elas é garantir que o DNA delas vai perpetuar. É uma questão de sobrevivência, né? Então, Cleonice e Bárbara acertaram. Não é uma intoxicação que ela causa, é uma infecção. Agora, uma outra pergunta, vamos ver quem vai acertar. Num dado momento do vídeo, a narradora fala assim, o Mike, né, tem que tomar uma providência, tem que tomar um remédio para parar de ter diarreia, porque ele precisa ir lá trabalhar, precisa tirar as fotos. Mas aí ela fala algo do tipo assim, nossa, e agora sem a diarreia vai ficar impossível conter as salmonelas. Por quê? Porque a diarreia é positiva, então, aí para o Mike, ou a diarreia é um sintoma ruim? O que vocês acham? Mais ou menos, porque, por exemplo, para o Mike mesmo, na situação que ele está, é ruim, mas para tirar a salmonela do corpo ajuda muito. Porque, tipo Muito assim, bem. melhora. Isso, muito bem, Cleonice acertou. Todo mundo falou que é positivo, Stephanie, Eloane. É um sintoma que causa um desconforto, né? Quando você está, por exemplo, com uma infecção, você tem diarreia, é muito desconfortável. Você vai ao banheiro toda hora. No entanto, ela auxilia, por quê? Porque essa diarreia vai lavar esses intestinos, né? Todas as salmonelas que estão se multiplicando ali, elas vão ser carreadas junto com as fezes e vai para o vaso. Então, é uma maneira de diminuir o número de bactérias do corpo. Por isso que quando a pessoa está com uma infecção alimentar e ela pode se ausentar das suas atividades profissionais, ou ela pode se ausentar das aulas, ela pode tirar um atestado, a gente pede para que esse paciente não tome nenhum alimento para prender o intestino. Porque tem uma galera aí que às vezes toma suco de caju, que ele é adstringente, ajuda a prender um pouco o intestino, né? Tem gente que come banana verde, né? Quando a banana está quase para madurar, mas ainda está um pouco verde, para ajudar a prender o intestino. Tem gente que toma um medicamento para ajudar a prender o intestino. E os médicos e a equipe de saúde pedem para que não seja feito isso, né? Qual que é a orientação? Continuar se alimentando normal, para ter energia, para ajudar lá, né? O sistema imune, os macrófagos, os linfócitos T helper, né? E ingerir bastante líquido, porque na diarreia a pessoa perde muita água. Ingerir soro, né? Ingere também alguns eletrólitos. E continuar evacuando, deixar a diarreia fluir. Deixe sair todo o conteúdo intestinal. Porque aí alguns micro-organismos que estão lá se reproduzindo saem também. Né? E quando ele toma um remédio para conter a diarreia, porque ele precisa trabalhar, né? O organismo dele começa a entrar em colapso, e aí o sistema imune entende o seguinte: não, peraí, se não está eliminando junto com a diarreia, a gente vai ter que agir, né? E vamos ter que destruir essas bactérias. Geralmente, o próprio sistema imune, ele dá conta, né, dessas infecções mais leves que a gente tem. Mas quando a pessoa vai para o hospital, os médicos orientam, né, a reidratação, a pessoa tomar bastante soro, se alimentar, evacuar, e às vezes prescreve também um antibiótico para ajudar o sistema imune a destruir esses organismos que estão lá no intestino. A sua avó dá limão com polvilho, água com limão e maisena, né, ou polvilho? Pode ser, eu não sei se é uma receita eficaz, mas não é bom, né? Então, quando vocês tiverem uma infecção intestinal, ao invés de tomar alguma coisa para parar a diarreia, vocês vão se hidratar, tomar bastante soro caseiro, né? Ou aquele soro de farmácia, mas bastante. 1,5 litro, 2 litros. Tentar comer normalmente, mas aí é óbvio, né? Ninguém vai... Você não entende? O soro, Yasmin, é porque você tem que se reidratar. Porque na hora da diarreia, sai muito líquido ali das células intestinais e do sangue, né? E aí você fica desidratado. Desidratado, o seu sangue vai ficando espesso,
não vai correndo direito, seu organismo pode entrar em colapso. Né? Então, quando a pessoa está com diarreia, as fezes saem líquidas. Aquele líquido ali vem da corrente sanguínea, né? Na tentativa na verdade, em função de alguns mecanismos bioquímicos que acontecem ali na parede intestinal, a gente acaba perdendo líquido para o intestino e eliminando isso nas fezes. Aí a gente toma soro para hidratar, Yasmin, para repor esses líquidos que a gente está perdendo na diarreia. Por isso que, quando está com essas infecções, tem que, eu estou apertando aqui minha garrafa de água, a gente tem que tomar aí 1,5 litro, 2 litros de soro, né, todos os dias, enquanto estiver com a infecção, se alimentar da maneira correta. É óbvio que a gente vai diminuir também a quantidade de gordura, né? Isso não é nem aula de terapia, mas eu não aguento e falo. Ninguém vai pegar uma pessoa com infecção intestinal e falar assim, ô, Cleonice, você está com infecção intestinal, vamos comer uma feijoada lá em casa? De jeito nenhum, né? Porque vai arrasar o intestino da Cleonice. Vocês vão oferecer uma alimentação mais leve, né? Arroz, em algumas situações, se for dar o feijão, bater para diminuir a quantidade de fibra, uma carne sem gordura, um vegetal cozido, mas é uma comida, né, com pouquíssima gordura e que não vai estimular tanto o intestino, não é a galinhada, um galopé, um tacho de queijo. Oi. Mas igual assim, ó, a pessoa que geralmente adoece por essas questões assim, fica vomitando primeiro. Aí a pessoa já tá fraca, já tá com o estômago ruim de tudo que tá dentro dela, aí vai e toma um soro, tem um gosto que até hoje eu não sei, assim, diferenciar. Aí a pessoa toma, aí fica com mais vontade de vomitar ainda. Não, aí tem diarreia, aí junta aquele tanto de coisa e o soro com gosto horrível. Eu não entendo, sinceramente. Não. O gosto não é dos melhores, mas aí, Yasmin, é importante fazer a reidratação. Se o soro não for um gosto muito bom, vou dar uma solução aqui, mas não sei se vai ser muito boa também não. Tenta tomar um Gatorade, que eu acho com um gosto pior ainda do que o soro. Mas se de tudo tiver muito difícil tomar o soro e o Gatorade, pensando numa alternativa alimentar, o que vocês podem fazer? Fazer uma limonada. Né, que pelo menos vai ter um pouco de glicose e vai ter alguns eletrólitos do suco do limão. Faz uma limonada bem concentrada e deixa lá uns 2 litros, bem geladinha, e pelo menos ela é ácida, você vai tentando tomar. Agora, se de tudo a pessoa estiver vomitando muito e não parar nada no estômago, não conseguir ingerir nada, aí essa pessoa tem que ser encaminhada para o hospital para tomar o soro na veia. Porque se ela continuar tendo diarreia sem a reposição hídrica, ela vai ficar muito abatida, né? E ela pode ter um choque hipovolêmico, né? O volume sanguíneo dela pode baixar muito. E aí vocês vão pensar assim, Márcia, isso não acontece. Acontece, especialmente se for com crianças jovens, né? Bebezinhos, 2, 3 anos, né? Na fase do pré-escolar, ou então com idosos. Tá? É muito comum idoso entrar em desidratação, correr risco de vida. Tá? Vocês não têm tanto esse risco, mas mesmo assim eu não arriscaria, tá bom? Então, assim, a lógica fisiológica é para reidratar. A lógica gustativa, Yasmin, do gosto, infelizmente, né, o gosto é ruim mesmo, é estranho, né? Mas se você não estiver vomitando, aí já toma o soro gelado, ou então faz uns 2 litros de suco de limão bem concentrado, né, com bastante gelo, e vai tomando, vai reidratando. Tem gente que toma água com gás, tem gente que toma água pura, mas o interessante é tomar o soro ou alguma bebida de fruta natural, tá, né, suco de pozinho, porque aí a gente vai restabelecer não só a água, né, mas os eletrólitos, sódio, potássio, dentre outros. E aí deixar a diarreia, porque enquanto tiver diarreia, você vai eliminando o micro-organismo. E se for possível, né, se o médico recomendar, tomar um antibiótico para ajudar a matar essas bactérias. Embora, né, dependendo da infecção, o nosso próprio corpo dá conta de eliminar, né? Pensa que a gente fica gripado e os remédios que a gente toma para gripe é para sintoma, tá? É para o nariz não escorrer, é para não ficar com falta de ar, né, com o nariz entupido. Mas quem destrói os vírus que estão no nosso corpo são o nosso sistema imune.
né? E aí, se a gente se alimenta bem, se hidrata, a gente ajuda eles a destruírem com mais eficácia. Pode ser com açúcar, Lorena, pode ser, porque a pessoa precisa de energia, né? Ela está no estado de déficit energético grande, né? Toda vez que a gente fica doente, a nossa necessidade energética aumenta, né? Porque a gente precisa de energia, principalmente para produzir células do sistema imune, né? E combater o processo infeccioso que está se instalando, tá bom? Água de coco, Ilone, ótimo, adorei a sugestão, ótima sugestão, melhor até do que a limonada. Entendeu? Água de coco bem gelada também resolve. Mas assim, né? Eu tenho que jogar um balde de água fria em tudo, né? Mas é porque eu tenho que falar a verdade. Tem que tomar cuidado também, né? Pode ser água de coco lá da pracinha? Pode. Se o homem tiver com a mão limpa, se aquela cumbuquinha que ele coloca água de coco lá tiver limpinha, você confiar, aí você toma água de coco da pracinha. Mas se a gente não confiar muito, a gente compra uma água de coco naquela embalagem Tetra Pak, higieniza bem a embalagem, né? Com água, sabão, bucha, enxágua, e aí coloca para gelar e toma água de coco mais confiável, que é pasteurizada, tá? Gente, vocês entenderam, então, o processo de infecção por salmonela? Agora, quem não come ovo de gema mole não vai comer nunca mais mesmo, né? Ainda vai jogar na minha cara, porque gema mole tem salmonela, Márcia. Você não devia estar comendo isso, não. Pois é, mas eu, assim, não lembro nem, eu faço ovo aqui direto, não lembro nem a última vez que eu fiz um ovo de gema mole. Agora, carne crua também, né, gente? Tomar cuidado, tá? Muito cuidado. Eu até digo, quer comer uma carne crua, um sushi, um sashimi? Eu comi ontem, tô morrendo de medo até agora de passar mal, mas Deus toma conta que não. É, já passou 12 horas, estou com fé em Deus que ele não está estragado. Mas quer comer uma carne mal passada, frango mal passado, porco, boi, coma, mas com a consciência de que algumas doenças podem ocorrer, ok? Ah lá, a Amanda não gosta de gema mole, né? Tá vendo aí? Nem foi essa comida de cocô hoje, nem foi tão ruim, né? A galera, que a maioria não gosta de gema mole, deixa quando eu estiver falando de coxinha lá com Escherichia coli, que vocês vão ver. Aí ninguém vai querer deixar de comer coxinha, eu vou rir de vocês. Uai, é verdade, pensa, já vou só adiantando. A pessoa está com o intestino cheio de E. coli, de Escherichia coli, que é uma bactéria fecal, que a gente encontra nas fezes humanas. Aí o manipulador vai lá ao banheiro, na hora de limpar a região íntima, ele passa de qualquer jeito, carrega na mão dele, né, nas unhas, um tanto de cocô. Aí depois ele cozinha o frango e desfia o frango na mão. Aí aquele conteúdo da unha vai limpando a unha, desfiando o frango, fica todo no frango. Ai, ai, eu também amo gema mole, Nicole, e carne mal passada, mas eu gosto de picanha mal passada. Eu, se tiver no churrasco de picanha mal passada, eu passo mal feliz, tô nem aí. Mas é só eu, né? Agora, se eu estiver no serviço de alimentação, no restaurante, não rola fazer picanha mal passada, por quê? Porque se estiver mal passado, a pessoa comer e se contaminar, né? O restaurante vai ser responsabilizado. Pois é. Ai, meu Deus. Da carne de boi, pode ter, não é comum, não, mas pode ter. Pode ter sim, principalmente por contaminação do manipulador, se ele for portador assintomático ou algo assim. Mas as carnes que a gente ouve maior número de relatos são as carnes de aves. A Lorena gosta das coisas torradas. Eu não, eu gosto de uma comida, dependendo do que for, comida japonesa, eu como crua, de boa. Frango não, frango cru é ruim pra caramba. Agora, picanha, nossa, picanha torrada não dá, não. Não dá. Acaba com a picanha. Bom, gente, se vocês não têm mais dúvidas, vocês vão cestar, entendeu? E espero que vocês não tenham mais aula, que aproveitem o resto do dia, que aproveitem o final de semana, e aí a gente se encontra semana que vem. Sextou! Ai, que bom, é muito bom terminar minha sexta-feira com vocês. Muito bom, tá? Mas eu não sextei ainda, não, que daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, eu tenho reunião com a Fernanda. Beijos,
Mil beijos para vocês. Bom final de semana, tudo de bom. Beijo, Yara. Beijo, Elone. Beijo todo mundo. Vocês estão com essa de salmonela? Adoro. Ai, gente, vocês me matam. Tchau, gente. Beijo, beijo. Beijo, Camila. Tchau, Nicole.